iniciamos o 5º episódio da coluna do Nenê Áudio e Vídeo, diretamente de Gramado, que a gente está fazendo a cobertura do Summit Gramado. Ontem foi o 2º dia do Summit e nós tivemos, talvez, eu acho que é uma vocação do Gramado Summit, de o 2º dia ser um dia mais interessante, mais, com um público maior, de mais pessoas frequentando, de mais resultados de interação, de negócios, inclusive. O primeiro dia as pessoas ainda estão meio tímidas, ainda estão tateando e tal, mas o 2º dia é o dia, no meu entender, que as coisas evoluem mesmo. Hoje é o 3º dia. E até pela agenda do 3º dia, ele também não é um dia tão importante assim. Eu não sei se essa coisa das pessoas que estão aqui são, na sua maioria, de fora, então há preocupações de horário, há preocupações de cumprir agendas em outros locais, ou as dificuldades de voltar. Evidentemente que em off aqui ninguém vai pegar helicópteros para né, para voltar. Mas nós tivemos ontem o Denilson Show, o Marcelo Leite, o Juliano Góes, o Arthur Bender, o Paulo Camargo, o Dado Schneider, o Rafael Cortez, encerrando. Todos movimentados, coisas boas. Eu não citei um dos palestrantes, que aliás foi duplo palestrante, porque ele participou de um debate no palco principal e depois participou de uma outra no palco da Icatu Sicredi. Eu costumo não apresentar os meus convidados, porque eu acho que é muito ruim a gente dizer isso, né? Contar a vida do outro. É preferível que a pessoa que está comigo aqui diga quem e o que faz, resumidamente, e depois tem outra coisa também no meu podcast, não tem pauta. Vida livre, né? Porque, principalmente com os convidados que eu tenho hoje, que tem uma gama de conhecimentos né, que a gente pode voar por vários temas. Então, na minha frente está... Nenê, prazer estar contigo e com o teu público. César Salti, sou vice-presidente da Icatu, trabalho no grupo há quase 30 anos, né? 29 anos de grupo, tenho 54 anos de idade, ou seja, a minha vida adulta é muito ou quase toda dentro do mercado de seguros, do mercado de previdência, do mercado de capitalização e de asset, né? Então, é um prazer estar contigo, é um prazer mais uma vez, né? Porque a gente já é parceiro de muito, muito, muito tempo. Há uns dias atrás, um amigo me fez uma pergunta, me viu conversando com o Ricardo Russowski, que disse assim: tu é parceiro do Ricardo há quanto tempo? Eu digo, não lembro, né? Não lembro, acho que 30 anos, 40, não sei quando. Mas assim, de mesma forma, é um prazer estar aqui. A gente tem muitas coisas pontuais juntos, muitas histórias que se misturam, ou que tu nos apresenta algo, ou que nós entramos contigo em algo, né? A gente agora estava falando há pouco de uma parceria que a gente fez com o Grupo Editorial Sinos, que tu foi protagonista lá atrás, e que ela se mantém até hoje. Muitos eventos do Grupo Editorial Sinos a gente está junto. Mas falando do Gramado Summit, a gente ficou muito feliz, está eu e o Eduardo Corrêa aqui, nosso diretor também, para a área de cooperativismo de crédito, atua em todo o Brasil, cuidando de todos os sistemas cooperativos, e óbvio, com uma ênfase muito, muito, muito grande no Sicredi, por causa que é a origem de tudo, né? Uma coisa que ontem eu até comentei, mas poucos sabem, eu comecei minha vida profissional muito cedo, trabalhando na Cosecrer, que era o sistema cooperativo que virou Sicredi. Meus avós tinham associação na Caixa Rural Raiffeisen, meu pai era associado, eu comecei trabalhando na Cosecrer,
sou associado do Sicredi, meu filho é associado, então a gente tem uma proximidade grande. Somos, Então a gente tem uma proximidade muito grande com o sistema cooperativo, que, querendo ou não, é um sistema que tem muito a ensinar, um modelo de negócios que é muito interessante. E ontem eu tive a oportunidade de comentar um pouco sobre isso no Gramado. Né? A gente vê muito a pauta ESG. Né? Eu tive com o John Elkington, que a gente trouxe para o Salt Summit em Porto Alegre, e escutando, entendendo as lógicas que ele defende como lógicas para fazer uma transformação de modernidade nas relações empresariais. E tu lembrando, por exemplo, do discurso do Thiago da Pioneira e do discurso que esses, digamos assim, cooperativistas, assim, em essência, defendem, não tem absolutamente nada de diferente da pauta ESG. Aí tu te toca que muitas vezes temas que a gente coloca como modernos são práticas que algumas instituições têm dentro do seu propósito há muito e muito e muito tempo. A gente só não botou a embalagem certa para dar glamour, mas é bastante interessante e até é bom para a gente respeitar muito, entre aspas, a prata da casa, né? Eu acho que a gente tem muito para aprender no Brasil, mas a gente também tem muitos modelos que deram certo e de sucesso para ensinar e compartilhar. Então, em relação ao Gramado Summit, né, e voltando um pouquinho, eu acho que eles estão de parabéns. Óbvio, como todo grande evento, ou como todo evento e como todos os nossos negócios, a gente vai lapidando no tempo. Acho que é um pouco do que tu comentou mesmo. O segundo dia ontem, um dia muito intenso, mas o evento tem uma característica diferente de outros eventos similares. Em Punta del Este eles vão fazer 2 dias. Sim, o Guto, né? O Guto e o Marcos. E o Marcos nos comentaram isso. Mas eu achei que o evento tem uma característica interessante e bonita. Muito empresário local se expondo e querendo diálogo. Então tem uma disposição do empresariado ali expresso. Eu e o Edu participamos de diálogos ou de entrevistas ou de uma série de interações com muitos e muitos empresários locais dizendo: a gente quer esse diálogo. Mesmo que eu esteja em outro ramo de atividade, quase que o que a gente pode trocar e se inspirar. Nós participamos de um podcast com a Redwood ali. O Joel. Com o Joel. Interessantíssimo, porque eu trabalho na indústria moveleira. E a minha família trabalha nisso há 66 anos. Eu não estou entendendo direito qual é a conexão, mas tem que ter, porque é uma empresa, é uma seguradora, é um negócio, trabalha com ciclo de vida. Eu sou uma empresa, eu sou um negócio, trabalho com móveis, uma linha absurdamente ampla, mas tem um legado, tudo. Aliás, me surpreendeu um número que tu botou ontem. Qual? Na tua palestra no palco principal, dos 112 bilhões para 8 bilhões. As pessoas que já passaram do mundo. O número... Quando eu digo, que isso? Será que o César não se enganou? Eu gosto de botar alguns números, eu gosto de demonstrar de forma quantitativa, por causa que a pessoa dá uma refletida numa realidade factual. Que me impactou muito. Eu boto algumas realidades factuais. Quando a gente estava falando sobre o Sicredi, depois eu mostrei que no ano passado, dentro do sistema cooperativo, nós pagamos 17.200 indenizações. E também vieram falar comigo sobre isso. Tu te impactou com um número, outro veio falar comigo sobre 17.200 indenizações. Sim, e tu pode interpretar de outra forma. 17.200 famílias impactadas. Acolhidas. É muita gente. É muita gente. Sim, a Covid foi uma causadora muito forte disso. A Covid foi, mas no ano passado já não. Já não. No ano passado o efeito da Covid é nula. O ciclo de vida, a ordem natural das coisas. Uma coisa, brincadeiras à parte, mas uma coisa interessante que a gente tenta fomentar com aquela lâmina. Nós somos finitos. Então a construção de legado é importante. Tem aquela expressão do Dalai Lama que diz que a gente vive como se não fosse morrer. E na realidade,
eu gosto de um racional grego interessantíssimo, que ele não pensa no quantos anos eu já vivi, ele pensa no quantos anos eu tenho. E aí o que que faz? Ele valoriza a vida, valoriza o tempo e se importa menos com problemas que ele poderia achar grande. Ele diz, não. Diante do tempo que eu tenho, esse problema não é grande. É o seguinte, né, César? Eduardo, ele está tirando o teu tempo. Não te preocupa. Vê o seguinte, né? Tudo que tu está falando agora é humano. É. Fala em vida, fala em expectativa, fala em, sabe, da relação, principalmente isso da relação, de conhecer pessoas, de gente que vem, que não tem nada a ver com o teu segmento, mas quer saber do teu segmento. E aí nós terminamos sempre as coisas, e hoje principalmente, discutindo inteligência artificial. Né? Vê como eu, particularmente, sou um cara que nem tu, né? Um pouco mais velho, mas que todos os dias estou lendo e me aprofundando para saber aonde que eu vou chegar. Né? E como é que eu me comporto perante ou os meus ouvintes, ou os caras que me leem, ou os meus amigos. E eu penso e retroajo e digo, cara, eu quero ser cada vez mais humano. Nenê, eu vou botar assim em 3 pilares. E aí, um pilar de negócio é marca e reputação. Ok? Marca e reputação. Outro pilar de negócio é relacionamento. E um terceiro pilar é propósito e centralidade. Aí é a humanidade que tu tá tocando. E aí tu pega esses 3 pilares e joga qualquer coisa para discutir e tentar encaixar. Por exemplo, inteligência artificial. Ela é a serviço desses pilares. Ela não está nem do lado, nem em cima. Se tu entender que ela é a serviço da construção da tua marca, da tua reputação, ou da desconstrução, se tu entender que ela é a serviço dos teus relacionamentos, e se tu entender que ela é a serviço do teu propósito, Ou do bem ou do mal. ok? Mas se tu entender que ela está a serviço, para mim, tá tudo resolvido. É a serviço, porque daí tu não perdeu o teu propósito, a tua centralidade, o teu objetivo. A essência da coisa. Tu não perdeu a razão de ser. Então, eu não acredito na substituição. Eu acredito nem na sobreposição. Eu acredito na utilização. Então, assim, eu não temo a tecnologia, mas eu quero me utilizar dela. É diferente. Eu não temo a transformação digital, mas eu quero me utilizar dela. Um relacionamento que se estabelece por uma ferramenta, ele pode construir ou desconstruir uma relação, mas se ela não tiver interação humana, ela não é verdadeira. Ela é a serviço. Então, é uma forma mais amena de interpretar. E o Edu... E uma coisa importante, até eu vou passar a bola para o Edu, porque assim, qual é a missão do Eduardo, por exemplo, como nosso diretor de cooperativismo, que tem uma equipe de 200 pessoas, estou colocando um número assim ilustrativo, mas... E que o ano passado essa equipe dele, de 200 pessoas, ele pagou, reembolsou de quilômetro rodado 400 mil quilômetros quase. Mas por que ele reembolsou 400 mil quilômetros rodados? Por que ele tem uma equipe tão grande? Pela complementariedade que as coisas se dão, mas não é isso, Edu? É isso aí. Edu, fala um pouquinho de ti. Tá, vamos lá. Eu sou o Eduardo Corrêa, ou Edu Corrêa, né? Eduardo só quando minha mãe tava brava, né? Com a sandália havaiana tentando arremessar. Velho, né? A gente só se lembra disso do nome quando a mãe tava brava, né, com a gente. Mas eu tenho uma trajetória também de mercado financeiro de quase 30 anos. Conheço o César há 15 e uma mudança muito radical na minha vida, porque eu vim do
do modelo tradicional de instituição financeira foi quando eu vim para trabalhar no Sicredi, em Porto Alegre. E aí eu gosto de utilizar a expressão que eu fiz um download de toda aquela cultura que eu trouxe do sistema tradicional para um upload de cooperativismo. O tradicional era privado? Era privado. Eu passei pelos bancos Itaú, Bank Boston, o Safra foi meu último banco, e aí eu vim para o Sicredi. Então, assim, a mudança principal foi o que o César trouxe, que foi tirar o lucro ou as operações tão somente como o fim e colocar a centralidade nas pessoas. Então, esses 10 anos que eu passei lá no Sicredi, depois, agora com o César, 4 anos, foi realmente o pulo de uma entrega tão somente por resultado para um propósito, para uma proximidade, por uma evolução do relacionamento humano, da proximidade, da intimidade, o que faz com que essa parceria que a gente tem com os sistemas cooperativos, que já ultrapassa 25 anos e tão bem sucedida, começada pelo César lá atrás, e a gente olha esses números, né? A gente vira e mexe e faz essa reflexão em casa, a gente olha os números e fala assim, poxa, realmente é uma operação, olhando pelo número, punjante. Mas quando eu olho o propósito e ainda eu vejo o que tem de potencialidade no país para que esse propósito, essa entrega aconteça, tem um espaço fantástico. Começou com uma, duas cooperativas e agora a gente está vendo uma proliferação de cooperativas que está me parecendo aquele boom de bancos, né? Que está me parecendo o boom das bets. Né, que começou com uma, duas, hoje tem 85 no país, se envolvendo, só que essas aí são todas das ilhas, né? O dinheiro não tá nada, não circula entre nós, né? Mas eu tô achando que de repente vai ter cooperativa demais, ou não? Não, Nenê, na realidade as cooperativas elas continuam no processo dela de crescimento. O que aconteceu do passado para cá é que elas conseguiram ganhar um pouco mais de visibilidade para o mercado, porque também tiveram as suas evoluções das operações que permitiram elas se exporem mais para um mercado desconhecido. Desconhecido para quem? Para as grandes capitais, eixo Rio-São Paulo, ou até mesmo, eu gosto de falar das cidades que permeiam o nosso litoral do lado leste, né? Então a cooperativa sempre teve o plano de crescer. Se você pegar hoje o que as cooperativas pretendem expandir fisicamente, há anos atrás e até hoje, os bancos tradicionais estão indo para o lado oposto. Esse é um ponto importante, Nenê. Se tu for pensar num passado recente, quantos bancos estaduais nós tínhamos no Brasil? Sim. E qual era o espaço que eles ocupavam? Ou se tu for pensar no volume de agências que os bancos tradicionais tinham, e aí o que tu tá vendo que pode parecer para ti uma expansão incrível, não é uma ocupação de espaço. Um sistema financeiro evoluiu de ponto e resolveu digitalizar a relação. Outro sistema financeiro com outra estratégia, por ser cooperativa, ocupou o espaço físico. O sistema cooperativo hoje, todos eles somados, tem 15 milhões de correntistas no Brasil, de associados, digamos, correntistas. Mas em Santa Catarina tinha o BESC, em São Paulo tinha o Banespa, no Rio tinha o Banerj. Se tu for olhar o volume de agências, se tu for olhar o volume de agências que os próprios Big Five têm e o volume que tinham, tu vai ver que eles evoluíram de agências. Então, o que salta aos olhos do cooperativismo ocupando espaço é como o cooperativismo, que é a centralidade nas pessoas, ele precisa estar próximo das pessoas. Exato. O banco tradicional deixou o espaço vazio, ele foi lá e ocupou. Então, óbvio, tu olha uma marca aparecendo muito mais do que aparecia. Mas se tu conseguisse olhar, desculpa, todas as marcas em linha, tu vai ver que é um volume similar de sistema financeiro
com uma mudança de estratégia dos operadores que estão ali, correto, Edu? É isso aí, é isso aí. E o mais interessante, porque essa continuidade da evolução dos pontos físicos nada mais é do que a entrega da essência secular que o César falou que eles vêm fazendo, de estar próximo e se relacionar. Há poucos anos atrás, e até ainda hoje, essa história dos bancos digitais ou fechamento de agências dos grandes bancos de varejo. Sim, uma queixa do Solon ontem. Meteu o pau no Nubank. Exatamente, ali, né? Eu vi esse comentário ali. Então, assim, nada mais do que ele está entregando o propósito, o quê? De se relacionar, humanizar a relação. Humanizar. E aí, o que a gente viu, né? A gente falou isso recentemente também. Alguns bancos fizeram essa retração física, colocaram suas operações digitais, mas a gente viu um grande banco americano, JP Morgan, expandindo 500 vezes. Então ele percebeu que a falta da relação humana, do olho no olho, está fazendo o processo dele e os negócios deles evoluir. Pera lá, eu preciso pensar diferente. Então isso é propósito. O propósito cooperativo e o nosso propósito, que tem uma similaridade muito grande, Nenê. O propósito cooperativo é desenvolvimento econômico, valor agregado, não é o lucro. O lucro é uma consequência da entrega da missão. O novo slogan do Sicredi nós não somos só dinheiro, nós somos relacionamento. É a nova campanha. É meio difícil de entender. Mas é muito pesado. É o seguinte, é muito interessante. O Solon tentou comunicar isso ontem, assim, e eu acho que ele deu um exemplo feliz quando ele diz assim, na hora de se relacionar, muitas vezes a pessoa opta por uma relação digital com quem ela não sabe quem é, mas ela tem uma entrega de um produto qualquer. Mas na hora de desenvolver a comunidade, a sociedade, a feira, o evento, aí ela vem para mim. Tem que pensar. Vai me fazer forte ou tu quer para contar comigo? Ou tu vai me fazer fraco? Sabe? Essa colocação, esse insight que o Edu deu, ele nos causou uma reflexão. O JP Morgan anunciou que ele ia na contramão de todas nos Estados Unidos, estava abrindo agências ao invés de fechando, e estava dando tão certo que no programa dele estava abrir 500. Então ele está dizendo assim, opa, perderam a mão. Esse negócio só fechar, pode ser interessante, reduz DA, despesa administrativa, desculpa. Só que eu vou na contramão. Enquanto todo mundo está fechando, eu estou abrindo. E aí eu estou acolhendo gente. Será que o crescimento do Sicredi, e eu estou usando o Sicredi como sistema cooperativo referencial, mas será que o crescimento do Sicredi não é baseado nessa ocupação desse espaço vazio e nesse anseio da sociedade de se relacionar fisicamente também? Até o Felipe do Sicredi ontem estava nos dizendo, a gente estava conversando ali e ele estava dizendo, não posso não ser físico e digital. Então, eles optam por um slogan mais complexo, mas eles pedem, quando abrem a agência, essa é a minha interpretação, né? Quando eles abrem a agência, abrem a unidade, abrem as portas, eles pedem, entra aqui que eu te explico o que eu quero ser. Eu acho que tem uma inteligência subliminar ali, bem interessante. Aqui não é só dinheiro. Aqui tu tem com quem contar. E ontem alguém me perguntou sobre previdência. Foi no nosso podcast com o pessoal da Redwood. E ele me perguntou, se eu quiser uma previdência ou ser previdente, o que eu faço? E eu disse, já que tu tá aqui com o Sicredi do lado, senta numa cooperativa, na tua cooperativa, e diz isso. Eu quero ser previdente. O que eu faço? Porque daí aquele consultor, aquele assessor baseado num relacionamento e entender a tua realidade, pode te oferecer uma gama de produtos e serviços. Porque um erro que a gente tem no mercado financeiro é tentar tratar desiguais de forma igual.
tu pegar um produto redondo e tentar entregar para quem quer um produto quadrado ou para quem precisa de um produto triangular. E eu acho que talvez a beleza do que a gente faz, a beleza do que a equipe do Edu tenta fazer, a beleza do que a equipe do Sicredi faz, é efetivamente essa consultoria, sabe? A gente não quer vender nada para ninguém, mas a gente quer que nos comprem. Isso é diferente. É diferente. Edu, esse crescimento todo, ele é tão forte nas capitais, porque eu falo muito também com o pessoal do Sicredi, e eles se queixam muito de que a capital ainda não atendeu o Sicredi como deveria atender, ou entender o Sicredi, né? Alguns até se queixam de que algumas agências do Sicredi são para filhos de agrônomos, plantadores que vieram para Porto Alegre para estudar e tal, e abriram suas contas aqui. As capitais não assumiram ainda essa... Cara, eu sou o maior fã do mundo, eu sou sócio, cara. Sim, sim. Pô, pela primeira vez me deram a oportunidade de ser sócio de um banco, cara. Eu sou banqueiro, né? Exatamente. Eu sou banqueiro. Sabe? Nenê, eu acho assim... Sem eu pedir. A relação... Vamos tentar ir para o lado das relações que a gente tem do dia a dia, do nosso cotidiano. Porque quando você trouxe isso, me veio na cabeça o seguinte. Eu não moro em apartamento, mas eu tenho muitos amigos que moram em apartamento. Quantas vezes você conversa com o teu vizinho de porta de frente? Você dá um bom dia, uma boa tarde. A relação humana nas grandes capitais, na minha opinião, acaba tendo um grande esfriamento, ou pelo gigantismo, ou pela vida corrida, pelo cotidiano, o que for. O que é muito diferente quando você vai para um interior, e a gente está aqui em Gramado, Nova Petrópolis e outras cidades, onde as pessoas se cruzam, as pessoas conversam, elas falam bom dia, as pessoas acabam tendo uma proximidade porque tá no restaurante, vai pro clube, vai para alguma situação. Então, assim, não tem problema, imagina. Mas eu acho que o César deu um exemplo maravilhoso ontem sobre as pessoas se dão, elas podem frequentar o mesmo clube, elas podem ter os mesmos desejos, mas chega na hora do comércio, elas não se dão. Né? Compre o menor preço. Né? Ou aquele exemplo que tu deu, o tênis que não tinha na loja número 32, Isso. por que o cara da loja 32 não disse, vem cá, vai ali na 34 que o meu colega tem? Então, assim, essa postura de não... E aí vem o slogan antigo do Sicredi, né? Quem coopera ela cresce. Exatamente. Coopera cresce como? Não, ninguém coopera um com o outro. E aí eu acho que tem uma questão... As coisas são muito individuais. Exatamente, que eu acho que... O exemplo das flores que tu deu é espetacular. Sabe que aquilo me Te marcou, né? Me tocou. Imagina o seguinte. Tem uma prima, 30 anos, com câncer. E ok, a gente está tratando, ela está tratando. Só que ela mora em Florianópolis, eu moro em Porto Alegre. Ela está saindo do hospital no domingo de Páscoa. E ela tem um filho pequeno de 8. Ela não vai poder comer o chocolate. Mas se eu mandar um chocolate para ela, ela vai dar para o filho. Então eu quero mandar flores com o chocolate. Mas a minha intenção com o chocolate era subliminar. Atingiu. Claro, imagina, eu tô saindo do hospital hoje, eu tenho um filho de 8, eu não comprei chocolate. Então eu vou mandar uma flor e eu vou dar uma ferramenta para ela ficar bem. E aí como é que eu vou comprar flor com chocolate? Aí eu ligo para floricultura. Eu vou te fazer uma pergunta inusitada, mas tu tem ovo de Páscoa? Tu é uma floricultura. E eu tenho certeza que eu vou... Primavera é o nome da floricultura. Quando vai para as praias ali. Mas eu tenho certeza que a menina vai dizer não, mas eu vou tentar. Eu digo, eu quero um buquê de flores. E
tu tem ovo de Páscoa? Ela disse, não. Por que o senhor quer? Eu digo, por causa que eu precisava botar junto para entregar para uma prima minha. Ela disse, eu vou lhe mandar um buquê mais bonito. Eu digo, não, tu não entendeu. Eu não tô querendo mandar para uma namorada. É uma prima que tá com uma doença. Aí ela em tratamento. Ela disse, eu não tenho ovo de Páscoa, mas na frente da Primavera tem uma loja de chocolates da Copenhague. Se o senhor me der 5 minutos, eu atravesso a rua e lhe mando foto dos ovos de chocolate. Isso não existe. Aí eu lhe mando o Pix da loja, o senhor paga, eu pego e monto a embalagem junto. Aí eu... Sério? Sabe? Tremendo no celular. Não, e outra coisa, né, Nenê? Aí o que essa menina conseguiu? Não tem preço mais, né? Não tem. Eu não tenho mais, eu não vou perguntar mais para ela o preço. Que eu tô te mostrando as fotos que ela me mandou aqui dos ovos de chocolate. Eu não vou mais. Ela disse, escolhe aí. Tá aqui os ovos, as fotos. Tá aqui o Pix. Eu paguei. Tô te mostrando aqui tudo. Ou seja, o meu exemplo é uma verdade absoluta. E ela fez mais. Ó. Ela conseguiu lá na loja o catálogo da Copenhague. Só que ela era floreira. Eu não perguntei quanto é que custava o ovo ou as flores. Eu digo, e aí no final, ela me deu mais um ganho. Que no final eu perguntei, quanto é que eu pago a entrega? Ela disse, eu não vou lhe cobrar a entrega. Como assim? Aí acontece o que eu acabei de te mostrar. Eu salvei no meu celular o nome dessa floricultura e se eu precisar fazer qualquer coisa em Florianópolis, eu vou ligar para essa floricultura. Mas é um conceito que ela botou colaborativo. Só que a visão daquela atendente, eu vou separar. Eu não sei se a moça que falou comigo por celular era atendente ou dona da floricultura. Se ela não era dona, ela vai ser um dia. Porque essa postura vai fazer ela dona da loja. Então, se ela não era dona, vai ser um dia. E se ela era dona, ela vai crescer. Por causa que essa postura pegou o cliente, blindou o cliente e jogou para dentro. Esse eu já tenho. Eu descobrindo agora, descobri o nome da agricultura, ontem eu contei esse caso para umas 30 pessoas. Agora vou complementar com o nome da floricultura, porque eu digo... Floricultura Primavera. E tem um aspecto nesse negócio, né, que o César conta, é muito legal isso. Porque assim, o que tem nessa relação que despertou, aconteceu o que aconteceu? Essa moça humanizou e ficou empática à situação que o César teve na família. Ele falou, cara, eu preciso entregar algo César humano. deve estar louco para conhecê-lo. Sim, a gente vai Eu já falei para a família inteira. Né? Não, ganhou 10 clientes. Não, mas esse é um ponto. Olha só, o primeiro impacto. Primeiro impacto, contigo é o segundo nível de impacto, mas olha o primeiro impacto. Nós, minha família, meu grupo familiar, tem um parente com um tratamento em Florianópolis. Eu já avisei para todos. O negócio é o seguinte, se alguém quiser mandar algo, Fala. tá aqui o telefone. Aqui tu tá resolvido. Né? E o detalhe, não foi só flor. Comigo foi flor com chocolate. Ou seja, eu tô dizendo assim, pode ser criativo que ele segura a onda pra ti. É isso aí, né? É isso aí. Daqui a pouco a menina tá recebendo outros pedidos lá. Não, eu quero mandar flor com roupa, flor. Mas de repente criou um business até, né? Nenê, esse business vai crescer. Vai crescer. E aí a gente voltando. Na realidade, o cooperativismo tem um pouco esse propósito de ser meio que um hub. Existe um princípio cooperativo que fala que o associado tem que concentrar a vida financeira dele na cooperativa. Não é concentrar para a cooperativa fazer mais negócio ou ser mais rica. É concentrar para a cooperativa ser mais forte. E quanto mais forte a cooperativa fica, mais ela acolhe a comunidade e mais ela faz a comunidade se desenvolver.
esse conceito, ele não é simples de explicar, mas ele é bom de ser entendido. Mas não é simples de explicar. Principalmente em cidade grande, né, César? Porque A cidade grande o cara não entende leilão. Porque a lógica é o leilão. É. Esse é o ponto. Então não é um conceito simples de explicar. Dizer, o cara, concentra aqui comigo que vai ser melhor pra ti. Não é simples de explicar. Daí tu vai dizer assim, não, mas eu quero comprar calça, camisa e blusão, só que a camisa do João é um pouquinho mais barata do que a tua. Cara, mas eu vou te vender calça, camisa e blusão. Então assim, e eu vou fazer mais por ti. Eu acho que isso cresce, eu acho que essa tua visão, ela está acontecendo, eu acho que há uma conscientização disso, mas ao mesmo tempo eu volto, não há uma conscientização dos lojistas trabalharem, não há uma conscientização de incentivar os nossos produtos, que é um outro tema que tu levantou. Por que eu compro vinho argentino e não compro o vinho da Aurora? Que eu dei, me surgiu agora o nome, mas podia ser qualquer um, sabe? Então, esse incentivo aos nossos produtos, não que se fazer isso por babaquice, sabe? Eu só consumo. Fazer isso como, cara, sabendo que se eu comprar um vinho dele, ele pode fazer. Ele vai ter gerar mais emprego. Capital, ele vai gerar isso, vai mas gerar aquilo. Eu vou usar o exemplo do vinho de uma forma mais dura ainda. Se eu vou no Vale dos Vinhedos, se eu estou visitando aquele ambiente, aquele ecossistema, compro um vinho lá. Também. Eu não estou dizendo só compra lá. Não. Se tu quer consumir o argentino, consome. Mas compra um vinho lá também. O que é hipócrita no meu ponto de vista, eu quero ir lá, usufruir da beleza e da infraestrutura, entrar na vinícola e fotografar, mas eu não vou consumir o produto local, eu vou comprar da Argentina que é mais barato. Não, menos, né? Pô, ajuda o ecossistema. Vamos lá. E outra, o teu negócio, e não, independente de que negócio que tu tem, ele precisa gerar mercado. É isso, ele precisa fazer a economia girar. Se tu não investir no teu entorno ou no entorno do teu consumidor, tu vai vender para quem? Quem compra, vende. Quem vende, compra. É cíclico. Tu começou falando sobre ESG. Eu tenho muitas dúvidas a respeito disso, até porque eu acho que tem problemas anteriores e mais sérios antes do ESG. Nós não temos esgoto, ponto. Né? Mas tem o ESG tem algumas cadeias de lojista ou empresas que te levam a fazer coisas assim muito gozadas. Entra na Zara e compra um produto. Aí, para te dar a embalagem, ela te cobra 50 centavos. Que é uma embalagem de papel sustentável. Legal. Tu fica meio... vou comprar embalagem de 50 centavos. Aí quando eu chego em casa, eu vou olhar a peça que eu comprei. A etiqueta é de plástico. Sabe? Tem outras coisas dentro desse produto que também são. Então, cara, não vamos brincar disso. Ou faz a coisa séria, ou não faz sério, sabe? E quem comandou isso, e eu também fico meio cabreira, porque quem comandou isso foram os governos. Os governos tentaram botar essa sigla ESG no mercado e tal. Não tem uma conscientização de berço, não tem uma conscientização de educação. Tem mais difícil, muito difícil. Né? Quem vai aos parques aos domingos e volta na segunda-feira, sai do parque absolutamente apavorado. Vai na orla. Por mais cestas de lixo que tu ponha, por mais... vai na Redenção. Eu sei, eu sou um frequentador do BRIC.
e na segunda eu volto. Eu fico apavorado. Né? Passa no trânsito de Porto Alegre e vê quantos caras atirando latinha, papel, sabe? Então, eu acho que tinha que ser mais profundo e menos folclore. Tem um princípio, eu não defendo nem nada o ESG, ao contrário, assim. Eu sou crítico de absolutamente tudo, mas um crítico quase que analítico, né? O ESG pode ser um balizador qualquer. Como eu vou voltar? Os 10 mandamentos são, cara, não matarás. Mas tem gente que interpreta de forma diferente, sabe? O ponto é, a ESG, de uma forma ou de outra, ela tenta levantar um princípio basilar ou outro. O problema é que este tema, como muitos temas, às vezes se apropriam de uma forma absurda. Eu vou te dizer o seguinte, na física, eu tenho propriedade aqui perto. E a gente tem propriedade produtiva. E plantar árvore. A atividade econômica é o plantio de árvore. E eu sei quanto custa plantar uma árvore. Plantar uma árvore custa muito pouco. E eu vi uma empresa concorrente nossa um dia fazendo uma propaganda cara, numa mídia cara, dizendo que ela estava plantando 10 mil árvores. Só que 10 mil árvores não custa nada, custa muito menos que aquela mídia. Muito, muito, muito menos. Então, para comunicar uma ação, eu vou gastar 5, 6 vezes o valor da ação. Então isso é hipócrita. O ponto que tu tá tocando é esse, é hipocrisia. Exato. Agora, eu poderia gastar 5, 6, 7 vezes um valor e para comunicar, sabe? Ou, e se eu fizer efetivamente esse gasto em algo que transforma o mundo, talvez eu precise comunicar pouco, por causa que as pessoas vão se envolver. Claro. E isso flui. O problema é que a gente às vezes tem muita dificuldade em ver quem está tentando fazer o ESG de forma verdadeira, séria, e quem está se apropriando e fazendo de forma hipócrita. Então, quando o sistema cooperativo faz com que todo mundo vote, ou os associados tenham a oportunidade de votar, eu gosto de fazer exemplo, de dar exemplo, então eu vou dar um exemplo que teve eu e o Edu junto, que para mim foi muito mais forte do que ele pensou. Nós saímos do jantar, eu e o Edu, com os presidentes da Sicredi Pioneira, o Thiago. E tropeçamos ali no 1835, numa moça que veio falar conosco ali, obviamente para vender o produto dela, que é o imobiliário. Kaminski. E ela disse que era associada do Sicredi. E eu apresentei para ela, esse é o presidente da tua cooperativa. E ele, olha, inclusive tem assembleia agora. Entra no teu aplicativo e vota lá. E aí ela disse, pô, mas eu não sei como é que é, me dá aqui teu celular. Ele pegou o celular dela e ele mostrou os caminhos. Ele abriu o aplicativo e ele disse, tem assembleia agora, é virtual, tá aqui tudo que tu pode votar. A gente vai fazer isso, vota se tu quer ou não quer. O que é isso? Ele não falou com ela, prazer, sou presidente da tua cooperativa. Ele não falou com ela, eu tenho um produto legal para ti. Ele virou para ela e disse, eu tô te convidando para contribuir com a formação ou gestão... Até dizer se eu sou ruim. Mas ele disse isso. Ele falou exatamente isso. E ele disse, ele falou para ela assim, e se tu não gostar, nos dias, lembra disso, Edu? Porra, o Thiago deu um exemplo ali, muito forte, sem perceber. Sim, é verdade. Naturalmente. E ele não se tocou que fez isso. Isso é ESG, porque fluiu dele um comportamento verdadeiro. O cara quer estar numa cooperativa com um presidente que busque esse comportamento colaborativo. E é o que tu falou no começo. Eu sou banqueiro agora. Aquela menina saiu se sentindo banqueira. Mudando de assunto, e a Rio Grande.
Está muito bem. Hoje eu devo jantar com o presidente, né? Daqui a pouco eu estou voltando para Porto Alegre, mas está muito bem. O ano passado, a Rio Grande movimentou 3,5 bi de reais. Uma companhia que fechou com um ROI acima de 80, companhia extremamente sólida e rentável, e que está efetivamente refletindo, respirando e pensando em como ela fica maior, né? Como ela mantém a solidez e se expande cada vez mais, né? Do ponto de vista de reserva de previdência, ela passou dos 5 bilhões de reservas administradas. Então, a Rio Grande eu acho que é um dos grandes, talvez um dos melhores exemplos de parceria público-privada que tenha no sul do Brasil. Quem é o presidente? Eu. Não sabia? Sou eu o presidente da companhia. Que legal, cara. Que bacana isso. Eu não sabia isso. Não sabia isso. Viu, gente? Eu estou diante do presidente. Não, está diante de um amigo que também é presidente da Rio Grande. Mas a Rio Grande Seguros realmente é um orgulho. E se a gente pensar a história dela toda, né? Para ela chegar onde ela chegou hoje é incrível, né? É incrível, é incrível. Né? Eu acompanhei assim de longe, né? Mas quem vê a Rio Grande hoje, a força que ela tem, né? É impressionante. Eu não sei se... Desculpa, até te dizendo, uma seguradora nova, gaúcha, que é hoje já uma das maiores do Brasil, atuando só no Rio Grande do Sul, e que agora, esse mês, está pagando dividendos para os acionistas. Qual empresa que no mês de abril já está pagando dividendo sobre este exercício? Já está pagando dividendo. Sobre esse exercício. A gente tem, quando a gente formatou, fez a estrutura da Rio Grande, a gente fez uma combinação. Seguradora precisa formar reserva. E ela tem não só capital mínimo requerido, como alguns capitais que ela tem requerido. E quando a suficiência de capital da Rio Grande ela passa de 20% da necessidade legal, sem querer ser chato na terminologia, eu passo a regra e pago dividendo para os acionistas. Então, a estratégia é ir mostrando para o acionista que está valendo a pena e que o negócio faz sentido, que é uma forma também de motivar os acionistas a investir no negócio, né? Então, a Rio Grande, com bastante orgulho eu digo isso, esse mês está pagando dividendo para os acionistas. Dividendo na ordem de 65 milhões. Que coisa maravilhosa. Tem policy para usar essa marca do Banrisul na Rio Grande? Quando nós compramos o direito como nós compramos o direito da sociedade, porque na época o banco ele chamou o mercado e pediu ofertas para constituir ou para aproveitar essa oportunidade, um dos ativos que nós pedimos foi fazer uma empresa cujo banco fosse sócio, mas que pudesse levar a marca do banco. Porque daí a gente pegava quase 100 anos de tradição e mostrava, é uma forma de comunicar para o mercado o que e de quem ele estava comprando. Então, é uma empresa do Banrisul e da Icatu. E a marca da Rio Grande carrega a reputação do Banrisul e a tecnologia e reputação da Icatu. Por isso, o uso dos cubos está associado ao projeto como um todo. Soma bem? Soma bem, por causa que é muito importante, quando tu está vendendo um produto financeiro, principalmente um produto seguro, tu está vendendo uma relação de confiança. E é importante para quem está comprando entender o seguinte: primeiro, eu estou comprando do meu banco, que está aí há 100 anos, e segundo, eu estou comprando dessa seguradora que a família, a dona, faz isso há 100 anos. E tem digamos assim, tem um reconhecimento muito alto. Eu acho que essa estratégia faz parte da razão do sucesso dessa companhia. Não, o nome da Rio Grande Seguradora hoje é o que me preocupa
elevar essa marca com tantas coisas bisbilhotadas nesse, né? De repente vende, de repente o governo federal quer, né? É uma empresa privada, Pois a participação não societária atrapalha em nada. não tem absolutamente nenhuma interveniência. É uma empresa privada. Sabe o que eu preocupava? Eu dizia, Não. putz, Não, o próprio banco e todo o processo feito, ele é muito inteligente nesse ponto, tá? é. Porque é uma empresa privada, a participação societária majoritária é da Icatu. Então tá, todos os executivos que trabalham, que são nesta companhia, são da Icatu. Então não há dentro da companhia sequer um funcionário que seja, que não seja técnico. É uma companhia que ela se utiliza de uma capacidade técnica instalada da Icatu, por um lado, e de uma rede de distribuição e de uma capacidade de relacional instalada no Banrisul, por outro. Então, o Banrisul entrou sem fazer a parte técnica e a Icatu entrou sem fazer a parte comercial. Então, somaram-se os dois esforços com um limite de responsabilidade. Eu cuido da companhia para trás e tu cuida da distribuição para frente. Entende? E não tem nenhuma interveniência. E eu te digo, eu sou o presidente da companhia desde a abertura, eu fiz todo o projeto, eu trabalhei em todo o projeto. Essa companhia tem mais de 5 anos, ela nunca teve nenhuma interveniência política, nem nada, absolutamente nada, não tem nenhum diálogo nesse sentido. Ao contrário, eu estive na figura dos presidentes do Banrisul, todos, e até agora, e agora mais ainda, presidentes que estão olhando o negócio, o desenvolvimento do negócio, do banco, a geração de receita Fernando e a proteção do cliente. O Fernando Lemos é brilhante, mas o Fernando, eu sou suspeito, porque ele já foi presidente do banco, ele é um gaúcho inserido, ele é produtor rural. Ele substituiu o Ricardo, né? Não, ele substituiu o Coutinho. Mas ele foi diretor de marketing. Sim, então tu tem razão. Lá no passado, a primeira presidência dele substituiu o Ricardo. Mas o Fernando é brilhante e ele é da terra. Ele conhece o Estado como ninguém. Vacaria, ele conhece o Estado, ele conhece o agro, ele é daqui. Então, assim, é óbvio. O grande problema dele é fumar 4 cigarros. Mas parece bairrismo isso. Mas é uma vantagem competitiva absurda do Fernando. Ele sabe tudo desse estado. É isso que tu falaste, ele é de Vacaria. É disso que se trata. Então... Mas uma coisa, para finalizar, já que eles estão dizendo que está no fim, o que vocês esperam mais do Gramado Summit? Bom, vou começar e depois o César conclui. O que a gente viu nesses últimos 3 dias é o seguinte... Primeiro, uma pujança muito grande do evento, e a gente chegou a falar sobre isso até por estarmos... Ele é incomparável ou comparável? Eu não te diria que ele é incomparável ou não é comparável. Eu não gosto dessa visão, mas eu acho assim, o potencial do Gramado Tu não quer granalizar como se granaliza mas a intenção, Nenê, que é um negócio que é uma visão muito peculiar nossa, a gente está sempre olhando o potencial que ainda não foi capitalizado. E quando ontem nós sentamos com o Marcos Rossi, era para ser um papo de 10 minutos, acabou se estendendo quase 1 hora, e a gente falou, cara, como é que a gente consegue... Achei ele muito bacana, muito sereno, uma cabeça... Ele sabe muito bem o que ele quer. E ele tem lutado com as ferramentas que ele quer. E aí a gente falou assim, cara, estamos juntos com você, porque se você precisar da gente... Ele tem um propósito muito claro. E isso foi muito legal. Ele disse, eu quero fazer bonito. O que fez a mãe dele. A Marta é um exemplo de... se Gramado... Acho que Gramado... Se tem gente que merecia uma estátua em Gramado, é a mãe do Marcos. Quando ela fez o show com o Fez, que levou o Gramado à mídia Brasil. Mas ele falou isso pra gente com muita pureza. Ele disse assim, cara, eu quero fazer bonito. Eu quero que o meu evento, frase forte, eu quero que o meu evento seja desejado pelo palestrante. Eu quero que ele queira estar aqui.
ele tem um propósito. Ele não está falando de um produto, né? E A prova é que ele está levando para a punta e está mantendo o nome, né? O Gramado, né? Isso é uma coisa forte. forte, Forte. né? Porque ele podia fazer Summit Punta del Este, né? Sim. Talvez, Como Sob- todos fazem. talvez sob o ponto de vista de dinheiro, de grana, até fosse melhor. Mas ele está levando o nome de Gramado ao mundo, né? Exatamente. Então é isso. Acho que a gente ainda enxerga um crescimento enorme. Os diversos diálogos que a gente teve com os empresários daqui também, todos eles imbuídos, como o César comentou. Cara, eu sou moveleiro, mas eu quero sentar com você e como é que a gente se ajuda. Como é que a gente capitaliza o que a gente pode, porque eu sou muito bom aqui, vocês são muito bom ali. Aí ele falou e uma juntos coisa a gente vai também, né, ali. do o que tu espera de mim? Foi uma frase legal. Né? Lá, vamos bater papo. Vamos conversar para Esse saber. é o negócio, sabe? A gente acaba se inspirando. Óbvio que a gente tem a pretensão de inspirar alguém, mas a gente acaba se inspirando em muitos. E sei lá, se Deus quiser, a gente inspirou alguém também, né? E aí a gente vai somando. É isso aí. Esforço não falta, né? Não falta. Nós estamos dois sem voz. Eu A tô gente vendo, passa- Aí tô dá um vendo. rouco, Tô vendo. 3 Que dias legal. falando para burro, aí vai deteriorando Fica um até pouco. o fim no evento? Ficamos até o fim. Eu saio agora, saio antes. No almoço eu saio. Tem um jantar com o Fernando Lemos hoje, né? A gente tem que aproveitar a agenda e as possibilidades. Mas Ele está aqui ou está em Porto Alegre? Está em Porto Alegre, tá em Porto Alegre. Mas o Eduardo fica aí com a nossa equipe e tudo, e representando a companhia. Isso é uma coisa bacana. Nós somos muitos e a gente fica se dividindo, às vezes se somando e às vezes se dividindo para tentar. Mas essa é a acolher tônica toda a da oportunidade. tua administração, César. Não é tudo contigo. Não, Senão não tem por isso como. que a gente é grande. É. A gente é grande porque nós somos muitos. E até tem uma música da Bethânia que ontem eu brinquei com um dos meninos que estava conversando comigo. Eu brinquei, eu digo, cara, a minha estratégia é não mexe comigo que eu não ando só. Tem uma música da Bethânia que fala isso. A gente tem 3 diretores aqui, que são aqui no Sul, enquanto a maior parte das seguradoras transferiu para Rio, para São Paulo, a gestão. Nós temos 3 diretores fortes aqui e com equipes separadas e com unidades separadas. E aí tu soma essas 3 cabeças que eu tenho a oportunidade de liderar, mas tu soma essas 3 cabeças, mais eu, mais alguém, mais um especialista sobre o tema qualquer, e esse conjunto é forte. E uma tese que eu tenho defendido, quando tu vai para a unidade, tu cresce de uma forma vertical, e esse crescimento faz tu furar o teto. Furar o teto pode ser desconfortável. E quando tu cresce em bloco, com um monte de gente, tu eleva o teto. Elevar o teto é melhor. Não suja ninguém, não cai tijolo, não incomoda. E tu fica maior. E quando tu cresce como uma unidade, para cair é difícil. Muito difícil. Agora, quando tu cresce como algo só vertical, um pilar, ele pode quebrar no meio, entende? Então, a estratégia é muito somos fortes. E aí o Edu fica aqui, representando a companhia de uma forma ampla. A gente está com um outro diretor aqui, que é o Léo. Enquanto nós 2 estamos aqui, ele está lá. Nós estamos com 2 superintendentes aqui, que é a Josi e o Irlan. Enquanto a Josi está numa frente, o Irlan está em outra, nesse momento lá em Nova Petrópolis. E em Porto Alegre tem outra diretora, que é a Cláudia. Aí de tarde eu saio daqui e vou me somar a Cláudia para um jantar. E aí esse bloco vem se desenvolvendo. Então não mexe com a gente, que a gente não anda só. Gente, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais 100 anos de sucesso. Obrigado, Nenê. Valeu.